Bom dia a todas, a todos. É uma alegria que estamos aqui hoje, reunidos para esse rito de passagem, para esse cumprimento desse rito de passagem, que é a defesa do TCC em graduação em museologia, da aluna Fernanda Povil, intitulado O Museu Nacional Vive na Pele, reflexões sobre tatuagem, luto e ressonância entre o público interno do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Viu que eu decorei sem ter que ler o título. É uma alegria, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade das professoras, do professor que gentilmente leram o trabalho para arguição, para sugestões, para as críticas, para as contribuições para a pesquisa de Fernanda. Né? A gente sabe que no final de semestre, em período pandêmico, está todo mundo sobrecarregado, então é sempre muito bom quando a gente tem o aceite e a presença, porque às vezes a pessoa aceita e não vem. Né? Então é muito bacana também ter o apoio dos colegas. Agradecer a presença dos convidados e convidadas, amigos, familiares da Fernanda, que estão aqui também. Né? E então, esse momento protocolar, a Fernanda vai ter até 20 minutos para apresentar o trabalho e depois a gente vai ouvir as considerações da banca. A banca é composta pela professora doutora Neila Maciel, da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora do programa de pós-graduação em culturas populares, pela professora Ana Abreu, minha colega, aqui no curso de museologia e na pós-graduação em ciência da informação da UNB, e pelo pesquisador Jean Costa, que está como suplente, mas que eu fiz o convite para que ele falasse, desse suas contribuições também nessa banca. O Jean é doutorando no programa de ciência da informação da UNB e museólogo. Então a gente pega uma banca assim, com múltiplas formações, que era esse o intuito da composição. Né? Então, Fernanda, você tem até 20 minutos, a palavra é sua, pode compartilhar o PowerPoint. Cronômetro iniciado. Bom dia, meu nome é Fernanda. Eu vou apresentar o meu trabalho hoje. O Clóvis já fez a iniciação do título, que é o Museu Nacional Vive na Pele, reflexões sobre tatuagem, luta e ressonância entre o público interno do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fala sobre as problemáticas de pesquisa, o que eu busquei responder e descobrir nesse TCC. Primeiramente, como pode ser compreendida a tragédia do dia 2 de setembro de 2018, que é o incêndio do museu. Quais ressonâncias, quais reverberações esse incêndio no Museu Nacional ele suscitou nos indivíduos conectados a eles, que são os funcionários, alunos, pesquisadores, parte que também são parte da sociedade ao redor do museu. E o que a tatuagem, nesse caso, ela pode significar, se ela pode ser um meio de guardar a memória, um testemunho de afeto, ou de indignação, de luta em relação à instituição, de luta em relação a favor da ciência, para os funcionários e para esse público interno dentro do museu. E quais são os possíveis futuros, o possível futuro da instituição, com base na visão desses indivíduos envolvidos com o projeto Museu na Pele. Quais foram as justificativas? Como tatuadora, eu estou intimamente conectada ao universo da tatuagem, e esse tema tem muito querer, muito afeto, gosto muito. O Museu Nacional também faz parte das minhas memórias de infância. Vovó Luzia me levava muito lá quando criança. E esse tema também é uma continuidade dos meus projetos de iniciação científicas, iniciados em 2019 e 2020, que o primeiro são sobre os itinerários de musealização do Museu Tatu Brasil, e o segundo são sobre as interpretações, das representações das tatuagens do Museu Nacional que foram feitas pelo projeto Museu na Pele. E através desse projeto eu também busco novas formas de sobrevivência de museus conectados à museologia. Parte do referencial teórico desse TCC. Ele engloba o público interno. O que é o público interno? De acordo com Figurelli, o público interno, além de ser os trabalhadores do museu, os funcionários, são os indivíduos que eles realizam as atividades do museu, de catalogação, segurança, limpeza, eles que executam as tarefas do museu, eles fazem o
o museu funcionar. Se o museu ele for um corpo, né, o prédio, o edifício for um corpo, o público interno ele é como se fosse a alma do museu, né? O interesse, o engajamento do público interno influencia também na trajetória e na vida do museu. O termo museu perdido, né, de Lubar, que faz referência a museus que desaparecem, que somem, né, que eles passam por processos de degradação, por perda de conexão com a sociedade, no qual algum sinistro, como uma enchente ou um incêndio, né, destrói a instituição. E por conta dessa perda, né, a sociedade não tem mais interesse na instituição, não tem mais interesse na missão dela, e o museu perde a sua finalidade de existir e some, né, desaparece. E um outro termo utilizado é a ressonância, que a ressonância, né, de acordo com Gonçalves e também com Greenblatt, ela se caracteriza como se fosse uma ambiguidade presente também no objeto, que ele aflora na pessoa, ele ecoa na pessoa e traz dinâmicas culturais e dinâmicas diversas, sociais, muito além daquele próprio objeto. Esse objeto ele é ambíguo, ele ultrapassa os campos formais dele. E ele provoca outras reações e outras dinâmicas com as pessoas, os indivíduos a eles conectados. Como objetivo geral do trabalho, eu busquei evidenciar as relações entre museologia e tatuagem, tendo como estudo o projeto Museu na Pele. O objetivo específico, apresentar o Museu Nacional e o seu incêndio, expor as ações de reconstrução. Outro objetivo específico também foi revisar uma revisão de literatura a respeito da tatuagem, dialogar com luto e musealização e corpo, e através do exame do projeto Museu na Pele, ver as reverberações, né, do Museu Nacional com o seu público interno. Para trabalhar, né, nesse projeto eu realizei, inclusive com as literaturas e os textos do PIBIC, né, uma revisão de textos. Depois dessa revisão, construí um questionário no Forms, enviei, né, entrei em contato com a fundadora do projeto e ela enviou esses questionários para os outros participantes do projeto. Foram 24 questões, né, disseminadas pelo método Bola de Neve, pela internet, 2020. 2020 também teve a entrevista gravada com a Beatriz Roramancerda, que foi a fundadora do projeto. E em 2021 teve o tratamento de dados com plataforma de Google, né? Eu fiz gráficos, montei esquemas pelo Google. Primeiro capítulo. Fala a respeito do Museu Nacional. Um museu que ele fez 200 anos no ano de seu incêndio. Né? Ele foi fundado, né, por um decreto, né, de Dom João VI, rei de Portugal, antes mesmo do Brasil ser um país, o Brasil ainda ser um reino, no Campo de Santana, num conglomerado de casas. E ele tinha uma função econômica, né, além de científica, ele realizava várias pesquisas. E ele foi feito um projeto para ajudar a desenvolver, né, nessa época, essa colônia. Com o passar dos anos, né, a instauração da República, ele se mudou da Casa Santana para o Palácio da Quinta da Boa Vista, que era o antigo Palácio Real. Ele foi espetado na UFRJ, ele recebeu grandes, né, contingentes de aluno, ele se voltou, deixou um pouco esse interesse econômico, que ele se voltou mais para a educação e para a pesquisa, continuou mantendo forte caráter científico. Ele faz projetos com a sociedade, projetos com a comunidade, projetos de extensão, né, mestrado, doutorado, iniciações científicas. No dia 2 de setembro de 2018, de acordo com relatórios da Polícia Federal, teve um curto-circuito no ar-condicionado. Isso deflagrou um incêndio que levou mais da metade, né, grande parte do acervo embora e destruiu o edifício também. De acordo com Angela Rocha, esse incêndio, né, incêndio de instituição científica, ele não é um acontecimento que ninguém espera. Ele geralmente vem com um acúmulo de negligências, né, dentro da instituição. E o Museu Nacional ele já sofria cortes, né, no orçamento dele, e esses cortes causavam problemas, né, para a manutenção e para a gestão do próprio acervo. Existiam matérias de jornais já citando do perigo de haver um incêndio no Museu Nacional. E a perda de um acervo, né, a perda do espaço de museu, ele é um perigoso, né, para fazer o museu desaparecer, né, sumir. Só que não foi o caso do Museu Nacional. Depois do incêndio,
Inclusive, durante o incêndio, parte do público interno, dos funcionários, eles adentraram o museu para tentar salvar parte do acervo, e eles engajaram muito na reconstrução do museu. Eles, né, a partir dos próprios funcionários, eles criaram projetos para tentar receber doação de acervo da comunidade, a comunidade ajudou, com projetos para dar fotos da exposição, material do acervo. Tiveram instituições terceirizadas também, como o SESC e a Vale, que fizeram doações e ajudaram a organizar eventos no museu. O museu fez um evento de aniversário de 201 anos. Né? Ele continuou ativo, mesmo depois do incêndio. No capítulo Retrato, Corpo, Tatuagem e Museologia. O corpo é a nossa forma de existir no mundo. A existência humana está interligada à existência desse corpo. Nesse corpo estão códigos identitários, né, que é um corpo também que ele exerce política, é um corpo que ele também serve para comunicação social, e é um corpo que também tem experiências, né, museológicas em cima desse corpo. E esse corpo, com ter códigos, ele já foi tratado, né, museado como um corpo exótico, como um corpo marginalizado, que tem que ter, inclusive, vários asteriscos dentro da museologia para se tratar com o corpo humano. Né? Esse corpo tem que ter, quando é musealizado, ele também ganha, né, a visão, mesmo sendo um corpo, uma parte humana, né, a visão dele ser um objeto. E quando você trata esse objeto sem ética, sem ver esse lado humano, sem estar em comunicação, por exemplo, com a sociedade ou com o grupo que esse corpo saiu, né, você causa impactos negativos, né, danos negativos. Isso mexe com as pessoas, então tem que ter essa sensibilidade, né, que é um objeto, mas também é um corpo. E a tatuagem, ela entra, né, como um símbolo, uma marca desse corpo, que também entrou muito como uma marca exótica, né, em gabinete de curiosidade, e posteriormente, com o desenvolvimento da corrente de criminologia, como uma marca de crime, uma marca de marginalização, né, como se literalmente fosse o símbolo de um crime. Em algumas experiências de museação no Brasil, né, que é o Museu Penitenciário de São Paulo, ele tem, né, coleções de tatuagens por fotos, né, fotos e objetos ligados, por exemplo, máquinas feitas por presidiários, que ele conecta muito a tatuagem a esse símbolo do crime, a cultura do crime, a cultura de cadeia. Muito oposto à experiência do Museu Tatu Brasil, que também é em São Paulo, que ali não tem só fotos de tatuagem, ele tem todo o universo, né, de tatuagem de diversas culturas, objetos de outros países, de agulhas, objetos artesanais, e ele mostra a cultura da tatuagem enquanto a uma história, a uma forma de expressão, né? Ele nasce tentando proteger, né, na própria palavra do diretor, do tatuador polaco, de proteger a tatuagem contra essa visão unicamente exclusiva do crime, ligada ao crime. Ela ainda é muito forte. E dessas experiências tem o Museu na Pele, né? O Museu na Pele é o projeto que nasceu de forma autônoma com os funcionários do Museu Nacional, que durante um almoço, depois do incêndio, né, a Beatriz Baramancerder, que é essa moça na foto, ela mostrou com os amigos dela, né, também funcionários do museu que estavam almoçando com ela, que ela queria se tatuar. E eles também se prontificaram, mostraram interesse, e você falou, dá para criar um projeto com isso. E esse projeto foi criado, né, as tatuagens elas foram feitas de graça por um tatuador que também realizava pesquisas científicas, também estava conectado de certa forma ao museu, e poderiam adentrar esse projeto, né, o público interno, os funcionários, estagiários, pessoas que tiveram vínculo com o museu ou que deixaram de ser funcionários estagiários, mas ainda tiveram esse vínculo passado com a instituição. O que é a tatuagem dentro desse universo? A tatuagem, ela pode ser feita como um símbolo de luto. O que é, né, o luto? O luto é um pesar, uma dor por algo que se passou, né, uma morte, uma perda que pode ser tanto individual e quanto material. Né? Mas com o passar dos anos, o luto, que era um processo, uma coisa que envolvia a comunidade, ele foi passando por uma esfera particular e sofrendo preconceito, né, de ser exposto, de ser aberto publicamente. E os rituais de lutos, eles foram
sendo suprimidos, foram sendo diminuídos, né, a ponto de que, né, principalmente durante a pandemia, onde você não pode, né, realizar, né, rituais de lutos, por exemplo, velório, as pessoas buscam a tatuagem como um modo alternativo. Tem as autoras Pinho e Rosa que elas falam, né, nos textos delas, elas apontam a tatuagem como uma forma de expressar o luto, uma forma de ritualizar o luto. Que através da tatuagem, né, as pessoas sempre olham a tatuagem e perguntam a respeito quem fez, o que fez, né? E esse processo de se tatuar e depois de comunicar, conversar com essas tatuagens auxilia no processo de luto. E no público do Museu na Pele, essa tatuagem ela indica, né, essa ressonância com o Museu Nacional, que o museu e os objetos que o museu possui, eles expandem, eles ultrapassam, né, o significado de patrimônio, o significado de objeto, o significado do campo museológico dele, e passam a ter outros significados, passam a ter uma ambiguidade de ser. Né, isso entra muito das memórias e da conexão afetiva do público interno. Dentro dos relatos do público interno, o museu ele é tratado como uma segunda casa, né, como um ente. Tem vários relatos que as pessoas elas choram, elas falam: "Alguém da minha família morreu, uma parte de mim morreu", né. O museu para ele significa a evolução pessoal deles, a evolução profissional, a evolução deles como pessoas. No museu eles praticavam várias comemoravam Natal, comemoravam Ano Novo, comemoravam eles criavam uma sociedade de amigos, né, dentro do museu. E esse gráfico, né, dentro do projeto Museu na Pele, a gente vê que grande parte, tanto dos participantes do projeto, quanto do público interno do museu eram alunos. Alunos que, às vezes, só conectados à universidade, mas alunos que cresciam e faziam graduação, mestrado, doutorado. Tem alunos que tiveram contato com o museu desde a infância. A Letícia Figueiredo, mais à frente de falar dela, ela entrou como criança e o museu influenciou ela a se tornar museóloga. Ela escolheu o caminho da museologia em contato e admiração com os objetos de acervo do museu e da infância dela lá dentro. E o projeto Museu na Pele, né, com essas tatuagens, além deles botarem, né, as pessoas conversarem, entrarem em contato com o museu através das tatuagens, as pessoas perguntam. E com as tatuagens, eles dialogam a respeito do museu com a sociedade, né? Eles têm o museu como parte indissociável do universo deles já, posteriormente, e com a tatuagem, o museu ele torna parte indissociável do corpo deles, né? A tatuagem ela é permanente. Então, como se eles estivessem materializando na pele o vínculo com a instituição. Né? E nessa comunicação com o museu, por exemplo, eles falam que quando um indivíduo não conhece o museu, eles contam a história, contam a missão do museu, contam a pesquisa, falam a respeito das pesquisas que faziam lá, do caráter científico, das pessoas que conhecem. Isso volta à memória delas em relação ao museu. Eles comunicam, trocam memórias e lembranças a respeito da instituição. E como se a própria tatuagem também pudesse causar, né, uma ressonância em terceiros indivíduos e outros indivíduos da sociedade, para além de um indício de ressonância entre os indivíduos do público interno e o museu. 5 minutos, Fernanda. Então, resultado, nós temos uma conexão afetiva muito forte entre os funcionários do museu, do público interno e o museu. Eles falam que sentem como se fosse a perda de uma família, uma perda muito íntima, né? Que o museu é muito mais do que um museu de história natural, um museu com um acervo, que principalmente é um museu que ele é muito focado em acervo, né, nos objetos. A relação dele transpassa esse objeto. O museu ele significa, né, o crescimento dessas pessoas. Essa é a Letícia Figueiredo, que ele entrou em contato quando criança e seguiu um caminho próximo ao museu, né, de estudar, de ser estagiária. Ela era estagiária voluntária da instituição. E ela guarda o museu com muito carinho. Essa é uma das logos, né? São 2 projetos de logo dentro do projeto Museu da Pele. Você podia escolher um ou outro e estilizar, né? Que é o caso do Rodrigo de Lima, que ele colocou o símbolo do museu, a data em que ele conheceu o museu. Ele foi num encontro de paleontologia nessa data, e nessa data ele conheceu, se apaixonou pelo museu, se apaixonou pela coleção do museu, decidiu prosseguir estudo no museu, conseguiu ingressar no museu, né? E ele coloca o museu muito como símbolo de crescimento pessoal, né, e profissional. E ele tatuou.
Essa é do Miguel Medrano, que ele fala que as pessoas não reconhecem o símbolo do Museu Nacional, mas reconhecem o aracnídeo. E ele conversa em relação a isso. Ele fala que principalmente as pessoas, de acordo com as palavras deles, mais carentes, se interessam muito ao escutar sobre o Museu Nacional. E ele conversa a respeito, instrui a respeito da instituição a partir da tatuagem dele, né, que 60,9% das pessoas eles veem a tatuagem como um símbolo de luto, né? 30,4% pessoas não, que a tatuagem ela significa luta, né, pela vida. Eles não veem um final do museu, mas veem com uma nova etapa, né? Dão uma força para reconstituir a instituição, para trabalhar, para lutar principalmente a favor da ciência, porque eles veem muito essa falta de verba do governo em relação à instituição, né? E eles agem a respeito disso. E a gente vê que o museu ele está realmente indissociado da vida desses indivíduos. Essa é uma foto da Lene, que do aniversário de 201 anos do museu, ela leva a família dela, né, o filho dela, para participar dos eventos da instituição. Ela aproxima os parentes, ela aproxima toda a vida dela. Ela e outros participantes também do público interno mantêm essa conexão de como se o museu fosse realmente um membro da família deles, né, de se aproximar do museu. E a gente vê, né, que também é um dos resultados da pesquisa, que um dos fatores, né, que garante a vida do museu realmente é a aproximação deles com a sociedade, que é uma flexibilização, né, na sua cadeia museológica, sua cadeia de pesquisa, né, de aquisição, de produção, que o poder, né, do museu ele tem que, não é só o objeto, além das informações no objeto também estão nas pessoas que fazem ele acontecer, que fazem ele funcionar, e na interação dele da comunidade ao redor, né? E essa flexibilização e essa adaptação do museu, né, com a sociedade e com as condições ao redor dele que fazem ele continuar existindo, que ajudam ele a continuar existindo, apesar, né, dos projetos políticos vigentes que eles são um pouco contra, né, ciência, educação, cultura, e que atrapalham muito na forma de financiamento dos museus, né? Como a gente está inscrito numa sociedade capitalista, os museus precisam muito de dinheiro, né, para funcionar. E é isso. Eu agradeço muito a banca. Obrigadíssima. São as minhas referências. Obrigado, Fernanda. A gente que agradece, cumpriu exatamente o prazo na risca, tá lá 10 horas aqui no meu. Né? Então, tá dentro do prazo, muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos ouvir então as considerações da professora Neila Maciel, quem eu agradeço mais uma vez. Bom dia, Fernanda. Beba água, respire. Gente, eu fiquei com Você muito deu medo umas... de não conseguir falar tudo, gente. Era muita coisa. Mas deu tudo certinho. Respira aí. Você deu umas respiradas profundas. Mas foi ótimo. Bom, eu que agradeço, né? Em primeiro lugar, quero agradecer muito a confiança, o convite de participar dessa banca, que para mim é uma alegria tão grande, é uma repetição aqui de uma banca que aconteceu há 2 anos e pouquinho, né? Quando eu fui a Brasília durante o Sebramus, a gente fez uma banca aqui com a querida professora Ana Abreu, o Clóvis, na banca do Jean, e para mim é uma alegria muito grande, assim. E também é uma alegria pelo tema que me foi apresentado assim pelo Clóvis. Eu fiquei muito animada quando ele me perguntou se eu poderia. Eu disse, claro que sim. Primeiro porque eu aceito tudo que o Clóvis me chama. Eu aceito de olhos fechados, ele me chama, eu vou. E quando eu vi o tema, ele sabe do meu interesse, ele sabe da minha relação primeiro com a tatuagem, né? E essa minha vontade também de aprender com vocês da museologia, que eu sou da área de artes visuais, né? Então eu fiquei muito feliz, eu agradeço o convite, a confiança, e parabenizo a você, Fernanda,
pela seriedade, pela escolha do tema, que não é uma coisa muito comum, né? Não sei aí em Brasília, mas por aqui também não é muito comum esses olhares assim um pouco fora do tradicional, né? Então, parabenizo desde já pelo resultado assim da tua escrita, do teu trabalho. Parabenizo o Clóvis, né, teu orientador também, que eu sei que sempre está aberto para essas pesquisas mais desafiadoras, mais abertas, assim, né? Então, é um parabéns em dupla para vocês. Eu fiz um parecer escrito, porque minha cabeça não está muito boa, não. Eu nem gosto muito de fazer isso, geralmente eu falo, deixa eu olhar até meu tempo aqui, mas eu fiquei gripadíssima no final da semana para cá, e aí eu fiquei com medo de não funcionar muito bem, então eu fiz escrito, ainda estou com essa voz assim, ruim, para não me perder. Mas antes de ler assim, o que eu escrevi, muito... Eu queria falar assim, porque essa relação que a gente tem assim, com algo que a gente gosta muito é algo difícil de traduzir em palavras, né? É difícil. Você colocou aí no teu projeto de TCC, na tua escrita, duas paixões, né? Dá para perceber. A tatuagem, que você descreve muito bem, né? De como você se aproximou e se tornou tatuadora e tal. E, enfim, uma pessoa que vai a fundo. Eu não lembro agora quantas você tem, que você disse, mas eu tenho 9, apesar de não serem muito bem, assim, explícitas, né? Mas eu tenho 9 e é algo realmente apaixonante. Quando você vai começando, você vai entendendo esse processo, além do que é um desenho, além de uma marca, como você coloca, né, que no museu é muito além de um objeto, de algo que tem uma determinada história, uma construção ali, né, de um objetivo final. Essas relações que se formam e a simbolização disso para a gente para mim foi muito muito legal assim ver isso refletido no teu trabalho, por essa identificação minha com esse campo da tatuagem e também por essa identificação do teu olhar com a proposta museológica, né? de entendendo muito mais nesse campo das relações humanas. Então, eu fiquei muito feliz. Assim. Então, deixa eu abrir aqui o texto para eu não me perder e me repetir também, né? E também, antes do texto, eu quero te parabenizar pela apresentação. Assim, a apresentação foi muito objetiva, você cumpriu assim todos os pontos que são importantes, né, para a gente entender o teu objetivo, a tua questão, e você responde na apresentação esses pontos, assim, porque às vezes a gente vê muitas apresentações muito cheias, você fala, né, era muita coisa para falar, e na verdade não dá para falar tudo, né? Então a gente tem que escolher mesmo objetivamente algumas coisas essenciais, e você conseguiu fazer isso muito bem, colocando imagens, colocando os gráficos, então foi muito bom. Então eu vou ler. Parabenizo a você, Fernanda, pelo trabalho bem escrito, feito com bastante entusiasmo e honestidade. Saúdo tua trajetória, a qual está generosamente escrita, apresentada de modo realista e coerente. Isso, para mim, é muito bonito. Né? Desde o início até o final, existe uma forma muito humana, realista, colocando as dificuldades, os deslizes, os tropeços, mas muito coerente assim com o propósito todo. Os percursos são muito ricos e muitas vezes são desprezados, né? A gente vê que se valoriza muito o final, valoriza o objeto, como você coloca, valoriza
as análises que se faz, né, no final das coisas, mas o processo é muito rico e você traz muito esse processo, tanto quando você fala de si mesma, da escolha, do percurso do próprio tema pesquisado, quanto das próprias pessoas lá no Museu na Pele, né, nesse projeto. Então, você valoriza, você traz para a escrita essa valorização desse processo, das pessoas com o museu, das pessoas com sua relação de história com o museu, da reverberação, da ressonância que essa tatuagem traz, né? Não é só a tatuagem, não é só o museu. Então, você faz isso no teu trabalho, né? Valoriza o processo e não os objetos finais. Gosto bastante. E outro mérito, penso eu, é o que eu já falei, né? Que é o teu olhar para as pessoas, os relacionamentos, as histórias de vida que se cruzam a partir da instituição, do projeto do teu estudo de caso. Né? Então, você parte da instituição, do projeto Museu na Pele, mas você abre aí, você complexifica esses relacionamentos. E, particularmente para mim, a arte, o museu, deve se comprometer exatamente com isso, com o que há de humano em nós. Né? Então, para mim, um mérito muito interessante do teu trabalho. E você conseguiu atingir seu objetivo principal de evidenciar as relações existentes entre a museologia e a tatuagem, tendo como estudo de caso o projeto Museu na Pele. Então, você faz um bom uso das imagens, que é algo também que eu sempre presto atenção, já que eu vim da área de artes, né? E não só porque eu vim da área de artes, mas porque me interessa muito esses estudos das visualidades. E aí as imagens, muitas vezes, nos trabalhos acabam passando como simples ilustração, ou, enfim, como algo menor em relação ao texto, ou aos depoimentos dos entrevistados e entrevistadas, mas você consegue fazer um uso interessante das imagens, se reportando a elas, comentando, trazendo como informação e texto, né, para a tua escrita. Bom, aí... Só um minutinho. Você tão dura assim, não se preocupe. Mas, como sempre, todo e qualquer trabalho, seja um TCC, seja um pós-doc, né, sempre a gente tem considerações, a gente sempre tem o olhar das outras pessoas justamente para nos ajudar a deixá-lo mais, inclusive, mais coerente com aquilo que a gente deseja, né, com um formato mais ajustado, enfim, com todas as normas da ABNT, enfim, e também de uma compreensão para quem vai ler o teu trabalho, né? Porque a gente escreve para a gente mesma, em primeiro lugar, mas a gente escreve para os leitores, né? As leitoras darem até multiplicar o trabalho, né, com outras pesquisas, auxiliar as outras pessoas. Então, a gente tem que ter essa generosidade e esse olhar da banca pensando muito nisso também, de aprimorar, de ajustar. Então, a primeira coisa que eu falo em relação a isso é que o trabalho está bem escrito, mas ele precisa fazer uma revisão, você precisa fazer uma revisão geral, né? Tem vários pontos que precisa de uma revisão ortográfica, algumas questões de concordância, algumas letras a mais, enfim, eu não vou sinalizar aqui, mas eu penso que geral, do início ao fim, o sumário, né, eu já vi, quando a gente chega no sumário, por exemplo, a gente vê que você colocou ali uma paginação que eu tomei um susto quando eu vi fui dar uma primeira olhada, quando eu vi lá 800 e tanto, eu tomei, ai meu Deus, que trabalho é esse? Será que tem 1000 páginas? Mas enfim, dá uma revisão geral, né, a BNT, tudo. E aí, assim, ao meu ver, eu não sei se é algo que é muito comum nos TCCs daí da UNB, mas eu achei a introdução muito longa. Então, assim, por mim, né,
daria para você dar uma enxugada, assim, porque em alguns momentos, inclusive, você se repete. Então, tem algumas repetições quando você fala sobre as entrevistas, né? Você fala, acho que em 3 momentos você fala, não precisa você explicar que você fez as entrevistas, tal. Então, eu acho que a introdução deve, né, não pode, mas deve ser um pouco... dar uma enxugada nela, que eu acho que vai funcionar a leitura melhor. Eu não sei se as outras, se Clóvis concorda, se você vai discutir com ele lá, mas eu acho que ficou muito alongada. Não precisa tanto assim. E eu entendo que a gente queira, né, dar uma contextualizada, mas não precisa ficar repetindo. Tem algumas referências também que você precisa revisar, que eu acho que tem algumas que você deixa, inclusive, com interrogação, assim, enfim. Você vai dar uma olhada mais refinada e passar uma peneira nessa revisão como um todo e nas referências, algumas fontes que você coloca, também tem algumas informações faltando. E aí eu fiquei pensando na parte do capítulo 2 e 3, que você coloca, né? Corpo e tatuagem, e depois tatuagem e ressonância. E aí eu não sei se eu vou te cobrar demais, enfim, mas aí você vê se cabe, se não cabe, ou se você deixa isso para outros escritos, como artigos, ou mesmo um mestrado, enfim, que você for desenvolver depois. Mas eu senti um pouco falta também de você ter explorado mais uma relação simbólica que envolve o colecionismo, construção de imaginários e representações, teatralidade, enfim, que são elementos, que são conceitos muito presentes nessa relação da musealização e também nessa prática da incorporação dos desenhos na pele, porque você fala em determinados momentos da diferença, por exemplo, de pessoas que têm uma tatuagem, né, ou duas, tal, e de pessoas que se apaixonam, né, como eu esqueci o termo que você utiliza, que vai aprofundando nesse universo, né? Então vai explorando esse universo como um colecionador, né? Como uma pessoa que coleciona, né, objetos, enfim, seja lá o que for, que colecione, mas que vai se aprofundando. Então fazer uma relação simbólica mais aprofundada entre esses dois universos, né? Porque as histórias, você coloca isso, mas talvez em um artigo ou no mestrado que você for fazer, não necessariamente no TCC, seria interessante você falar mais dessa relação, porque para mim, as minhas tatuagens, e eu acredito que para você, para as pessoas, existe uma relação aí de memória, de reinvenção da própria vida e de uma coleção mesmo você fala, né, de escolher a parte, de que não está desconectada uma tatuagem da outra, fazer relação. Então, eu acho muito interessante isso, de você explorar mais. E é muito interessante eu sei que o teu objetivo não foi esse. O teu objetivo foi lá com o estudo de caso do Museu na Pele. Mas é só porque desperta na gente esse interesse de fazer mais aprofundada essa relação com a museologia, porque é muito interessante, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, até inclusive eu coloquei isso aqui. Você fala disso e por não ser o seu foco, tá ok, mas você pode aprofundar se fosse o teu interesse fazer um mestrado ou escrever outros artigos. E aí eu tenho uma sugestão que pode ser para esse outro momento, não para o TCC, né? Mas que me veio à cabeça quando eu estava lendo o teu texto, que é esse livro, não sei se você conhece, O Corpo como Suporte da Arte, de Beatriz Ferreira Pires. Deixa eu voltar aqui. Não sei se você conhece
esse livro aqui, não sei se dá para ver aqui. Mas eu vou te passar esse parecer, tá? Com a bibliografia. É um livro que, na verdade, ele fala de tatuagens, de escarificações, de suspensão, enfim, de intervenções do corpo como arte, né? Como um processo estético, simbólico e tal. E aí é um livro interessante que faz um histórico também da representação do corpo na história da arte e também desse olhar contemporâneo para esse suporte que é o corpo para a expressão, para a comunicação, que eu acho que pode te ajudar também nessa relação de aprofundar essa relação com a própria museologia e como suporte e fonte de estética, de produção de afetos, enfim, que você faz isso também quando você pensa o projeto Museu na Arte. Então, como eu falei, é só uma indicação para quem sabe no futuro, se você quiser. Não é para o TCC especificamente. E aí eu tirei 2 trechos aqui que diz o seguinte: o corpo humano é esse misterioso teatro em que se elaboram todos os intercâmbios, tanto materiais quanto intelectuais ou sensíveis, entre o interior e o exterior. Erotizado, transfigurado pelo prazer ou pela dor, o corpo do desejo torna-se irredutível à sua forma natural, repondo sem cessar as relações entre a imaginação e a realidade. E eu achei esse trecho muito, muito, muito a ver com esse processo desse público do museu, né, de pensar essa relação, esse intercâmbio do próprio corpo com esse interior, exterior, com esse desejo, com esse prazer, essas relações entre imaginação, essa realidade de um fim de uma determinada história e começo de outra. E aí, no outro trecho, ela fala assim: podemos entender a arte, a tatuagem, não mais como uma maneira de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas como um meio de constituir modos de existência, ou modelos de ação dentro da realidade existente. Que aí, para mim, teve tudo a ver com o que você propôs. E aí, eu chego num ponto que eu queria ouvir você, assim, que foi uma coisa que me incomodou. Na verdade, você faz uma citação na página 50 do Bruno Brulon, que é sobre os pilares fundamentais da musealização e tal, e no final ele diz que esses pilares, né, assim como a sua permanência através dos objetos e coleções, assim como sua permanência e capacidade de gerar conhecimento científico. Então, você veio falando no teu texto dessas relações humanas e de algo muito complexo e rico e tal, e aí você coloca uma citação como essa, e eu fiquei pensando assim, apenas conhecimento científico, o museu, as coleções e essas relações que são criadas a partir disso, e também essas tatuagens que foram feitas nesse projeto, é apenas conhecimento científico, né? Porque você trouxe essas questões simbólicas, estéticas, e nós sabemos que existem outros tipos de conhecimento. E você traz isso, né? Então, a arte, essa sensível, é capaz de instaurar outros mundos. E talvez a gente possa entender que essa outra realidade criada a partir dessas tatuagens, desses corpos que são diversos, pessoas de outros países, inclusive, como um desdobramento desse Museu Nacional experienciado por cada um. E aí, eu não sei se essa citação, sabe, desses pilares dessa musealização condiz com o que você está acreditando enquanto museu,
né? Não como essa instituição tradicional, mas o que você traz no texto, que é muito mais essas relações. Então, existem outros tipos de conhecimento, não só o científico, que são muito potentes e que a gente vê que aconteceu, por exemplo, nesse estudo de caso. Então, eu fiquei querendo te ouvir, não sei se uma resposta para isso, mas se você pensar um pouquinho sobre essa citação, se ela realmente diz o que você queria dizer. E aí, assim, eu não tenho nenhuma questão fora isso que me chamou a atenção. Talvez a Ana, que é da museologia, o Jean, que é da museologia, eles podem te apontar outras questões, né? Mas, de modo geral, eu penso que é um tema que você pode aprofundar bastante ainda, principalmente nessa relação conceitual mesmo, desses dois universos. E para um TCC, como um estudo de caso, você consegue responder todas as suas propostas e, enfim, dá uma revisão, como eu já falei, faz uma revisão geral e é isso. Eu acho que, não sei se eu contribuí muito, mas é isso. Deixo o meu agradecimento e a gente pode conversar depois também com outros textos, enfim, você pode entrar em contato comigo depois. Agradeço de novo. Neila. Nós que agradecemos, contribuiu muito. Fernanda, você prefere reunir em bloco ao final para responder depois de ouvir todos os colegas, os professores, ou você prefere responder um por um? Microfone fechado. Pode ser em bloco, já estou anotando tudo aqui bonitinho, anotando, depois. Tá bom. Então vamos fazer no final. Tá bom, Neila? Pode ser? Obrigado. Então, vamos agora ouvir a professora Ana Abreu. Oi, Clóvis, bom dia, Neila, prazer em revê-la, não só da banca do Jean, né, Neila, mas aquele evento também do Emerson, né, que bom que a gente vem se encontrando, né, que bom que a gente vem se encontrando. Fernanda, bom dia, querida. Bom dia a todos, ao Jean, às pessoas que estão aqui assistindo, saúde a todos. Não sei nem por onde começar, Fernanda, mas assim, eu gostaria de... Primeira coisa que eu queria te dizer, assim, é que eu fiquei muito honrada com o convite do Clóvis e seu, né, para participar da banca. Confesso a você que não esperava, até porque, Neila, eu não sou da museologia, minha área de formação é da história, eu não sou museóloga, sou historiadora. E eu lembro que quando a Fernanda veio me procurar, muitos anos atrás, né, Fernanda? Nem me lembro há quantos anos atrás foi aquilo. Não sei se você ia fazer PROI, que já não me lembro mais qual foi a tua trajetória, né? Eu lembro que... Primeiro eu fiquei assim, pasma, não vou mentir, assim, eu jamais tinha pensado que tatuagens poderiam ser objeto de estudo da museologia. E depois, conversando com o Clóvis, porque eu fui falar com ele, que eu tinha indicado a ele para você, o Clóvis virou para mim com uma naturalidade, coleções na pele. Eu fiquei olhando, é só Clóvis, né? Só Clóvis para dizer uma coisa tão clara, então, para mim, né, que jamais teria pensado na possibilidade de colecionar tatuagens, né? Um colecionismo na pele, como ele tinha sinalizado para mim. Então, assim, fiquei surpresa nesse sentido, né? Porque, assim, naquela ocasião, não sei qual foi o desdobramento dessa conversa com o Clóvis, mas ele deve ter visto a minha cara de pasma assim, diante dele, tipo assim, cara, nunca tinha pensado nisso. Enfim, então, assim, agradeço demais o convite, porque, assim, a gente tem uma outra relação afetiva também, né, Fernanda? Assim, você é de uma doçura, e você traz doçura na vida das pessoas. E eu lembro muito quando você chegou na museologia, eu coordenava o curso, enfim, eu não vou ficar falando aqui, porque eu sei que aqui é uma banca de TCC, etc. Mas, assim, eu fiquei muito, muito emocionada com o convite de vocês. A qualidade do seu trabalho não me surpreende. Seu texto é um texto claro. Eu vim acompanhando muito assim, tangencialmente esse texto quando da elaboração do seu projeto, né, no ITCC.
Então, boa parte do que, principalmente nessa introdução, que eu concordo com a professora Neila, ela é mais alongada, mas que eu reconheci, né? Várias coisas que a gente já tinha debatido, escrito, etc. Então, assim, seu texto é claro. Acho que uma coisa também que a professora Neila destacou, fica muito claro no texto, teu envolvimento com teu objeto. Né? Eu acho que isso é muito positivo, ao contrário do que algumas pessoas há muitos anos atrás diriam, né? Pretendendo uma tal neutralidade diante disso. Então, assim, eu concordo também com a professora Neila, acho que não só na sua apresentação, mas o seu texto mesmo, né, o trabalho que você fez, ele atende a todos os objetivos de um TCC, acho que você está de parabéns. Também, igual a professora Neila, eu não tenho nenhuma questão para te fazer, até porque, deixa eu até te falar, se eu fosse começar a fazer questão, eu não terminaria, porque é um assunto que eu não... Enfim, que eu não sou versada, ao contrário da professora Neila, eu não tenho sequer uma tatuagem no meu corpo. Então, assim, é uma área que realmente nem essa experiência pessoal, né, eu tenho. Então, assim, se eu fosse começar a te fazer pergunta, a gente não pararia por aqui. Então, assim, o que eu vou tentar fazer, Fernanda? Eu vou tentar contribuir com aquilo que eu posso, né, nas minhas condições, né? Ou seja, uma pessoa da área da história, que tem um encantamento pelo campo do patrimônio, como é que eu posso dialogar isso com você? E eu escolhi para contribuir aqui com o teu trabalho, pelo menos assim, foi o que na leitura do seu trabalho, foram as questões que me foram sendo colocadas pela minha trajetória também, pelas minhas leituras. E aí, assim, eu fiz uma série de observações, como a professora Neila comentou, desses errinhos e tudo, e depois eu passo para o professor Clóvis, erro de digitação, de crase, essas bobagens, tá? Não vou perder tempo com isso. Mas eu vou dialogar com você aqui, mas tudo, Fernanda e Clóvis, sugestões daqui para frente. Não, confesso a vocês que eu não tenho nenhuma questão assim que eu acho central no seu texto. Né? Eu. Mas, assim, questões daqui para frente. Então, assim, pensando essa coisa do museu na pele, e essa coisa do patrimônio, e principalmente uma coisa que você fala no seu texto, mas que você não aprofunda, e que eu senti falta, mas que não é para você mexer, por favor. Eu senti falta porque é o que me encanta, né? Então, aí eu sinto falta, obviamente, né? São as questões ligadas à memória. Né? Mas não, volto a dizer, não que você tem que mexer uma linha por conta disso, é pensar daqui para frente. Né? Então, assim, sobre essa questão do patrimônio, principalmente desse patrimônio material, que eu acho que está muito presente no seu texto, quando você traz as imagens do incêndio do museu, me fizeram assim, ficar muito emocionada de novo, porque como você, né? Eu visito o museu desde que eu tenho, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade. Né? Parei de visitar em 2003, quando eu vim para Brasília. Então, assim, o museu sempre foi muito presente, porque eu levava os meus alunos, né, de história para lá, para o museu. Todo ano eu levava a quinta série, o primeiro ano de científico, né, porque era matéria. Então, assim, o museu está em mim também. Eu me lembro, até hoje eu me lembro, sabe, Fernando, o dia que eu assisti, Monique, né, mandou uma mensagem para a gente. Eu sentei diante da televisão e eu não sabia o que fazer, não estava acreditando naquelas imagens. Então, assim, as imagens agora da sua apresentação e tudo, elas me fizeram, sempre me fazem lembrar, e aí eu não posso não falar da memória, né? Não posso não falar da memória, nem dessa materialidade do patrimônio. Então, assim, você optou, foi uma escolha, né, que eu acho que você e o teu orientador fizeram, por falar dessa coisa do prédio do museu, por duas bibliografias, né? A Margarete e a Regina Dantas. Basicamente foi a bibliografia, eu acho, né? Não sei que vocês... É Regina Dantas? Eu acho que né? Regina Dantas. Né? E aí, a Regina... E são abordagens distintas, né? Margarete pensando uma coisa, a Regina procurando a casa do imperador, né? O trabalho da Regina procura, no museu, um apagamento, né? Um outro incêndio, né? Que é o apagamento da casa do imperador. Então, acho que se você for fazer um artigo com o Clóvis, se você for continuar pensando nisso, lembrar sempre, principalmente porque, como a Neila falou com muita propriedade, uma das coisas mais preciosas do seu trabalho, que não me surpreende, por sua causa, por causa do seu orientador, é porque tem gente no seu trabalho, né? E eu gosto de gente, tem gente no seu trabalho, isso é muito importante.
eu acho que essas pessoas, principalmente as imagens que você escolheu, que eu também concordo com a professora Neila, não são imagens ilustrativas ou meramente ilustrativas, são imagens que fazem a gente perceber que todas essas pessoas, esse público interno que você escolheu, né, fizeram daquela casa, a casa do imperador, um armazém de memórias, né? Momentos em que elas entraram e saíram dali foram mais felizes e mais tristes. Então, essa casa se transformou numa memória sensível, né? Num patrimônio difícil, né? Então, assim, são categorias que eu acho que você pode começar a ler, a refletir, sair um pouco dessa coisa muito tradicional, lá de MPM, sabe? Memória individual, memória coletiva, patrimônio material, patrimônio imaterial. E ousar um pouco mais, porque você tem criatividade para isso, o seu orientador também, né? Então, assim, pensar em outras formas de qualificar essa memória. E aí, uma das formas, inclusive, que tem sido muito trabalhada e tudo, é uma categoria de memória que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso que você está estudando, Fernanda, que é a tal da memória pública. Essa memória na pele. Mais do que uma memória individual, uma memória coletiva, em termos assim acadêmicos, há muitas pessoas hoje trabalhando com essa categoria de memória pública. Que é isso, né? Essas imagens, né? Essas tatuagens, elas publicizam uma memória difícil, uma memória sensível, né? E aí eu vou fazer igual a Neila, e como eu sei que o seu orientador também é muito aficionado em literatura, não sei se você conhece, eu te falei desse livro, mas eu não sei se você teve a oportunidade de pegá-lo, essa autora, Doris Lessing, Debaixo da Minha Pele. É um romance assim maravilhoso que vai costurando essa questão das memórias, enfim, é uma sugestão. E para, em termos assim acadêmicos, né, pensar essa memória não mais nessa perspectiva de discutir legados para o futuro, apesar do que eu sei que essa coisa do Museu Nacional se pensa muito, né, no museu daqui para frente, etc. Mas eu acho, pelo que você trouxe no seu texto, pela entrevista que eu li, né, que você colocou no anexo e tudo, a tatuagem, essa memória na pele, enfim, é uma forma dessas pessoas lidarem com presentes. E hoje eu vejo muito isso, né? Essas discussões, principalmente desses patrimônios sensíveis, dessas memórias difíceis, não estão mais naquela perspectiva nem de formação de identidade, não é isso mais. E eu acho que o teu texto ele permite avançar nisso, né? Formas das pessoas lidarem com o presente, um presente, no caso, né? Mais doloroso, talvez, né? E aí eu também te sugiro, não sei se você já chegou a ler ou se vocês não colocaram no trabalho porque não deu para colocar, o Michel de Certeau, esse livro aqui, A Invenção do Cotidiano, principalmente o volume 1, chamado As Artes de Fazer, porque eu acho que, principalmente aqui, quando você traz aqui, logo na introdução mesmo, né? Você vem falando desse público interno, da confecção de tatuagem, das hashtags. A gente vê um conjunto de práticas, sabe? Dessas questões do cotidiano, efetivamente, da vida sendo vivida cotidianamente pelas pessoas, né? E dessas práticas, a memória como uma prática. Eu acho que isso é uma das coisas também que sobressai muito no seu trabalho, né? Essa memória quanto uma prática. E aí, eu também não vou me estender muito, Fernanda, lá na página 14, foi quando eu parei para pensar um pouco mais nessas categorias muito tradicionais assim, que todo mundo fala, todo mundo comenta. Lá na página 14, você fala dos indicadores de memória coletiva, né? E aí eu fiquei pensando se realmente memória coletiva, esse adjetivo de coletiva, claro que ela é coletiva, né? Um grupo de um público interno, né? Que decidiu tatuar esse museu na pele, né? Mas tatuou para, né? Né? Para que eles estão fazendo isso? Né? E aí, assim,
Eu anotei aqui, também vou passar nesse arquivo que eu vou encaminhar para o Clóvis, eu anotei aqui, né? São formas de indivíduos organizados, porque eu acho, né, que essa iniciativa da moça, que eu não sei falar o sobrenome dela, você desculpe, é muito complexo, tem mais consoante do que vogal, né? Não sei falar o sobrenome da moça. Enfim, é que deu origem ao projeto, né? Ela organizou coletivamente essas pessoas, né? Foi uma iniciativa dela, mas me parece que houve uma organização ali coletiva, as pessoas aderiram, né, àquela proposta, que conformaram uma expressão que também é muito tradicional no campo da memória, né? Uma comunidade de sentido, né? Conformaram ali uma comunidade de sentido, onde realizaram, por meio do projeto do Museu na Pele, um exercício de identificação por meio de uma experiência em comum. Que eu acho que isso também é muito forte no seu trabalho, essa ideia de uma experiência em comum. Aquelas pessoas não eram só pessoas como eu, né, que visitavam o museu, que levavam os alunos ao museu, mas elas estão ali numa outra conformação de experiências, né? A vida acadêmica, pessoal daquelas pessoas atravessava ali no museu, né? Naqueles jardins, naquelas escadas, naquelas salas, enfim. E aí, por fim mesmo, mais duas sugestões de leitura aqui, o Pouco Nerton, Como as Sociedades Recordam, tem um capítulo só sobre essa coisa do corpo. Mas me parece, pelo que eu ouvi agora da professora Neila, que talvez essa sugestão que ela encaminhou, que eu também anotei, talvez seja mais adequada. Foi só uma sugestão aqui que eu pensei. E essa aqui, Fernanda, eu sugiro assim fortemente. O Andrés Hilsen tem um capítulo aqui nesse livro que se chama Culturas do Passado Presente, que ele é um debate, no fundo, assim, sobre o esquecimento. E ele começa o texto dizendo isso, né? Todo mundo fala da memória, mas ninguém discute esquecimento, porque as pessoas acham que é o par, né? Lembrar e esquecer. Mas ele aprofunda mais essa questão do esquecimento, que é justamente o movimento que esse grupo organizado, né, no museu decidiu não esquecer, até porque, até onde eu entendo, apesar das tecnologias modernas, a tatuagem é algo perene, né? É algo que fica, né? Então, assim, é uma escolha, né? Por mais que seja um momento ali, é uma escolha tatuar o museu na pele, né? Enfim. E aí, isso, né? Só fechando, essa ideia, por exemplo, dos passados que não passam, né? Que eu acho que é muito forte também nessa expressão da tatuagem e da memória, né? Então, assim, ao tatuar na pele um museu, as pessoas desafiam o próprio tempo, né? Porque se a essência do tempo é passar, os patrimônios, os museus, as tatuagens desafiam essa, vamos dizer assim, essa essência da temporalidade, que é passar. E são esses passados que não passam. Então, assim, a minha sugestão, Clóvis, e é uma sugestão também com a Neila, não tem pergunta, é que daqui para frente, se vocês acharem esse debate interessante, incorporar essa questão da memória, que está presente no texto, inclusive eu entendo que não era o seu objetivo, tá? Obviamente, tá, Fernanda? Não era o seu objetivo debater as questões de memória, mas é onde eu pude me ancorar no seu texto, com um tema que não é muito próximo ao meu, mas que passei a olhar com muito carinho, e desde que você decidiu estudar sobre isso, sempre que eu vejo uma coisa de tatuagem, obviamente eu lembro de você, claro, sempre que eu vejo uma pessoa tatuada, que eu acho lindo, acho que porque eu não tenho coragem, sabe? Ou talvez porque, como eu sou historiadora, os meus passados passam, sabe? A minha tendência é fazer com que o passado passe, né? E não fique, não permaneça. Eu acho muito bonito, mas eu não tenho coragem. Acho que eu tenho medo mesmo, né? Se for botar assim, eu tenho medo da dor, né? Enfim, Fernanda, é isso. Parabéns, Clóvis. Assim, fico muito feliz, como a Nila comentou, de ver o curso lá da UNB tratando esses temas que são tão importantes e que fazem um diálogo com tanta coisa, né, que a gente tem que debater. Uma postura política, né, desse grupo e seu, né, ao assumir isso.
E dizer isso, Fernanda, que eu sinto muito não poder estar presencialmente para te dar um abraço, porque você foi uma das pessoas mais doces que eu encontrei na vida. Parabéns pela pessoa que você é. Parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de estar aqui. Um beijo enorme. Obrigado, Ana, por toda a generosidade, todas as contribuições. Na hora de chorar ainda não, Fernanda. Calma. Ai, meu Deus. Vamos ouvir as considerações de Jean. Agora temos Abemos museólogo. Abemos. Olá, pessoal, bom dia. Eu agradeço muito, viu, Jean? Já viu a responsabilidade, né, Fernanda? Já começa assim, né? Abemos museólogo. Bom dia a todos, tá? Para mim é uma honra estar aqui. Assim, a professora Neila colocou na sua fala, assim, de imediato, quando eu recebi o convite, me veio muito isso, né? Nossa, esse é o campo, né? Assim, as relações, né? As construções afetivas que a gente vai compondo, né? Há 2 anos e pouco eu estava nesse lugar da Fernanda, né? Ouvindo esses professores que não só estavam na minha defesa, mas são são meus orientadores até hoje, né? A professora Neila sempre, né? Minha professora na graduação, o professor Clóvis na graduação, no mestrado, Ana, um presente de Brasília, que eu sempre falo, né? A qual me recorro às vezes quando preciso, né? Desses diálogos com a memória, com o campo do patrimônio, enfim. Enfim, é uma honra, tá? Eu agradeço ao professor Clóvis o convite, a Fernanda. E de imediato, Fernanda, assim, eu também não tenho nenhuma tatuagem, mas isso não faz com que eu esteja... Eu fui conversando com a sua pesquisa, sabe? Assim, eu fui entendendo esse corpo, olhando para a sua pesquisa, então, enquanto esse corpo, né? E os capítulos e os sub-itens, enquanto esses recortes, sabe? Esses fragmentos de uma história que precisa ser contada ali, né? E eu falo assim, que não é muito, o fato de não ter uma tatuagem, eu acho que também é isso, né? Talvez a dor, não sei. Mas eu tenho vários colegas que são tatuadores. Eu já fui a estúdio de tatuagem. Eu tenho curiosidade sobre a tatuagem. Meus irmãos têm tatuagens. Meus primos têm tatuagem. Então é um assunto que volta e meia vem no meio da conversa. E assim, a técnica, a agulha, a perfuração, a máquina, né, a escolha, os manuais, o significado, né, da tatuagem, o lugar, né, e essa relação entre tatuador e tatuado, né, uma regra que me parece que existe, um diálogo que precisa ser efetuado, né, você chega no estúdio, eu quero essa determinada tatuagem, e aí o tatuador, olha, eu tenho outras possibilidades, outras sugestões, mas a gente conversa, negocia, a gente propõe algo, né? E todos saem felizes. É quase como eu tô na feira vendendo cebola, tomate e eu vou negociar e com que o cliente saia bem, né? Com o resultado, enfim, né? Bom, a minha fala, Fernanda, é o seguinte, assim, é no sentido de motivar, e você vai perceber isso vem muito da minha graduação, da minha formação, né? Não só na museologia, mas o próprio mestrado em culturas populares, né? E as nossas relações, né, com os nossos orientadores que vêm de outras formações, então você vai perceber que eu fico transitando entre a antropologia, né, a museologia, a sociologia, né, as artes visuais da professora Neide, então você vai perceber. Mas em algum momento eu pontuo algumas coisas que eu acho que é importante trazer para o campo da museologia, a partir do seu trabalho e da sua formação agora enquanto, né, futura museóloga, né? Então, assim, parabéns, muitas coisas a professora Neide já colocou, a professora Ana pontuou, eu aprendi também aqui, né, fui pontuando sobre o seu trabalho. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção, e aí eu acho que é isso mesmo, esse ato de generosidade mesmo que você traz na sua escrita, né? Eu sempre começo o trabalho pelos agradecimentos. A primeira coisa que eu faço é ler os agradecimentos, porque eu acho que ali a gente realmente está muito demarcado o nosso lugar nesse campo, né? Nossas inquietações, de onde a gente vem e tal. E aí eu acho muito interessante duas coisas. Quando você se coloca como tatuadora, né? Uma pesquisadora que está no campo e também é tatuadora. Então tem essa prática, essa vivência no campo, né?
E aí você vai entender por que eu chamo a atenção isso quando eu for falar mais logo à frente. E quando você sinaliza na escrita, porque aí a materialidade da escrita também nos diz muita coisa. Quando você traz o nome do professor Clóvis de uma forma, né, muito generosa, tá lá, professor Clóvis, né? O quanto você expressa ali sua generosidade por esse pesquisador, que é meu orientador também, né? De estar aberto, né, aos alunos a pesquisar temas que não são vistos muitas das vezes, né, como possíveis no campo, não só da museologia, mas em outras áreas, né? Enfim. E aí, olhar esse agradecimento, né, e essa generosidade, quando você coloca que, né, esse museu vive na pele, veio de uma ideia dele, né, e a partir daí você conversa com ele, você acata, vamos produzir junto. Eu acho que é ser honesto, é ser generoso, né, é o campo mesmo ali, né, produzindo algo interessante. Me veio muito uma citação do Pierre Bourdieu, né, que é um dos autores que eu costumo ler bastante por conta das pesquisas e tal, e aí eu peço licença para abrir aspas. O que é que o Bourdieu fala? Pela importância que o seu trabalho tem na museologia, no campo da museologia, né? Um dos vieses através dos quais se exercem as censuras sociais, e aí a gente pode pensar essa censura na própria construção do campo científico, né? É precisamente esta hierarquia de objetos considerados como dignos ou indignos de serem estudados. E aí você prova, junto com o seu orientador, que o seu objeto é digno de ser estudado. A tatuagem ela é digna de ser estudada no campo da museologia, né? Enfim, e aí eu fiz é mais uma conversa, viu, Fernando? Eu não escrevi nada, só foi um rascunho, assim, para a gente pensar a sua pesquisa e o seu mestrado, seja na museologia, seja na sociologia, na antropologia, né, ou na própria ciência da informação, que é a minha sugestão, e eu vou falar sobre isso no final, né, na própria FCI, né, que a gente precisa de museólogos, né, desse diálogo com museólogos na pós. Quando eu leio o seu trabalho, duas coisas que me vêm muito claramente, assim, né? Como existe o campo profissional do tatuador, e aí você se coloca como essa profissional, né? Essa pessoa que atua, que tem essa experiência e, né? E dialoga e pesquisa sobre a tatuagem, porque é diferente, né? De uma tatuadora pesquisando sobre a tatuagem, um pesquisador que não é tatuador pesquisando esse fenômeno, né? Por quê? Porque você traz isso de forma muito evidente, né? Como está muito próximo a você, a ideia do tatuador profissional e do tatuador que é visto como amador, né? E aí me vem automaticamente a ideia de campo do que o Bourdieu está colocando. Existem as regras, né? E você manipula muito bem essas regras, que você experiencia na prática, como se dá a formação do campo da tatuagem, né? E por que eu falo isso? Porque quando você traz as imagens, né, e aí a gente tem um tatuador que se prontifica a fazer gratuitamente essas tatuagens e ele seleciona quais são os símbolos que vão serem tatuados, né? A fachada do museu, a logomarca do museu, são duas logomarcas, né? E é nesse momento onde o tatuador ele determina o que vai ser tatuado e as pessoas que partem do projeto aceitam serem tatuados pela sua filiação emotiva, do luto, né? Mas uma das coisas que me chamaram bastante atenção é quando a gente tem as pessoas, né, tatuando não só isso que o tatuador determina, como eu tenho o próprio acervo que condiciona essa subjetividade do tatuado. É aí que existe essa negociação, né? Eu aceito o que está determinado dentro dessa regra, mas a fachada do museu por si só não representa a minha vivência. Eu preciso documentar na minha pele, né, o meu acervo, a ficha de identificação desse acervo, né? E aí a gente vê, né, por isso que eu estou falando essa ideia do campo, né, das regras, como existe uma negociação aí entre tatuador e tatuado, né? E aí é bastante interessante a gente pensar que dentro da ideia de tatuado, a gente não pode formar, e eu acho que a sua pesquisa dá indício disso, a partir dos seus informantes, né, um bloco homogêneo, porque a tatuagem ela pode estar presente em vários corpos.
diferente do grupo dos surfistas, diferente de grupos de funkeiro, onde a gente consegue determinar de imediato, né? Se a gente for pensar uma ideia antropológica, né, de grupo, né? Tatuados podem estar em qualquer pessoa, né? Enfim, e aí eu acho que se você pensa, né, esse lugar, tatuado e tatuador, porque eu estou colocando a importância sua enquanto tatuadora no campo da museologia, né? Você não faz uso de categorias que já foram produzidas, você mesmo manipula essas categorias e você discute elas. Não é à toa que o seu capítulo 2, quando você vai trazer a ideia de luto, para mim é um dos meus melhores capítulos, né? Você discute isso de forma muito firme, né? O que é essa tatuagem a partir desse projeto na pele. Então você manipula as próprias categorias. E aí eu chamo a atenção, enquanto pesquisadora na tatuagem, né? E tem essa prática da tatuagem, porque quando eu fui lendo a sua revisão de literatura, né, sobre o campo da tatuagem, como a tatuagem ela foi vista, né, retratada pela história e tal, não sei, essa foi a minha leitura, me parece que sempre foi uma escrita, e aí eu vou utilizar um termo que o professor Clóvis gosta bastante, e ele tem produzido sobre, de uma vigilância, né, de eu existo e eu quero que a minha história seja contada. Mas é sempre uma história contada a partir de quem tem afinidade. Então, são os colecionadores, né, ou os próprios tatuadores que contam a sua história. E aí você está nesse outro lugar. Agora você está no campo acadêmico, científico, discutindo e produzindo sobre, manipulando categorias sobre. Né? Não é uma colecionadora que construiu um museu e que está descrevendo as suas atividades, que isso não é que isso não seja importante, mas você está refletindo sobre essa prática, né, do que é a tatuagem. E aí, por isso que eu acho que é importante a sua pesquisa para o campo da museologia. Enfim, aí assim, eu fiquei o tempo todo pensando museu, antropologia, museu, sociologia, museologia e antropologia, pela própria carga que você traz essa ideia de corpo, né? Corpo enquanto corpo físico, corpo enquanto um corpo, um organismo vivo, corpo enquanto linguagem, corpo enquanto objeto, né? E corpo enquanto esse corpo político, né? E desde os seus agradecimentos, a ideia de corpo, ela atravessa o tempo todo a sua pesquisa, até a sua própria escolha de ter saído da farmácia e ter ido para a museologia, né? E em alguns momentos, a sua honestidade de dizer assim, eu não me identifiquei até o momento com a museologia. E isso denuncia como os estudos de corpo, né, ou a subjetividade, esse experienciar no corpo, ainda é algo que, né, está numa crescente no campo, em discussão, né? Principalmente na formação de nós museólogos. E aí, quando você traz esses relatos, né, de colecionadores, estudos de colecionadores, que traduzem o que é essa coleção da tatuagem, né, das práticas museológicas, aí você traz os exemplos de museus de tatuagem e tal. E o que eu acho mais interessante assim, é como a ideia do museu, né, e essa formação do museu com o campo da antropologia se dá de uma forma muito bem implicada, porque você traz exemplos que é essa tatuagem do corpo, mas é esse corpo que também fez parte de um acervo antropológico. E aí você traz exemplos, por exemplo, a partir do momento de uma antropologia biológica, né? Então, a pele do corpo, né, de uma tatuagem de um marinheiro que faz parte de um acervo, né? E aí, em que medida, quando essa antropologia, né, com Lamproso, né, na Itália, enfim, ela não está mais em discussão no campo acadêmico, né? Ou seja, não é mais essa antropologia, antropologia cultural, enfim, a gente tem também um silenciamento dessas práticas museológicas sobre a tatuagem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Que o campo da antropologia, nesse momento, atravessa o tempo todo essas construções, né, desses acervos, dessas coleções, né? Desse olhar científico sobre. E aí é bastante interessante quando você traz, né, que é totalmente uma história da tatuagem ocidental, né? E eu acho que essas referências que a professora Neila traz e a professora Ana traz, talvez possibilite isso, ampliar, né? É uma história de uma tatuagem ocidental e por isso a gente tem essa marginalização
e essa criminalização não só desse corpo, mas dessa representação. E aí, quando você, né, eu penso assim, os marinheiros, né, os traficantes, enfim, esses termos do senso comum, né, fica muito, para mim, muito demarcado, né, esses marcadores sociais de diferença. Quando eu coloco esse outro a partir da tatuagem, né, isso porque você está trazendo vários elementos que uma tatuagem foi utilizada pelo catolicismo, pelas religiões dominantes, né, mas eu retrato essa tatuagem hoje no presente a partir dessa ideia de classe mesmo, né, do marinheiro, da prostituta, né, desses demarcadores sociais de diferença. Que se fosse para o campo da antropologia, ao meu ver, né, eu acho que seria uma pesquisa incrível, né? E aí, no meu caso, que pesquisa as culturas populares ou os estudos de folclore, os profissionais de folclore, esse lugar do exótico, né, do outro, eu fiz uma nota, né? Eu acho que vai ali, sabe? O que é que eu posso mais colocar? Enfim, e aí, Fernanda, dado a importância que o seu trabalho tem para a museologia, porque eu acho que ele já nasce, é um TCC, mas eu acho que ele já nasce uma referência, como a professora Ana colocou, né? Todas as vezes que ela ouvir falar sobre tatuagem na museologia, ela vai remeter a você, né? Que eu acho que é inédito o trabalho, né? Dessa perspectiva no campo da museologia, que eu tenho só 2 sugestões, e aí você conversa com o seu orientador, né? Que aí é quando eu olho para o campo dos museus, sabe? Por quê? Porque você produz as suas próprias fontes. E é a partir dessas fontes que você manipula e você escreve sobre a tatuagem nos museus. É através das entrevistas e desse feedback com seus informantes que você está tensionando esse corpo, esse museu, essa museologia, né? E a tatuagem. E quando a gente pensa, quando eu olho para as entrevistas, eu entendo quando você traz a ideia de público interno, porque você faz um diálogo com a Gabriele Figurelli, são as minhas sugestões, tá? Quando você traz a ideia de público interno, mas automaticamente quando eu li o título, essa coisa esse público interno ele me incomoda, talvez pela minha formação, porque a ideia de público e estudo de público é tão bem demarcado no campo da museologia que eu não sei se a sua pesquisa é sobre público interno dos museus. Eu entendo a citação, eu compreendo, mas quando a Gabriele Figurelli traz a ideia de público interno, ela vai pensar uma elaboração metodológica de um programa educativo, que é importante, né? É importante. Mas, ao mesmo tempo que você traz a ideia de público interno, o tempo todo você traz assim, tanto na sua fala como na escrita, colaboradores de museu, profissionais de museu. E aí é pensando nesses profissionais de museus e a própria configuração desse museu, que não é qualquer museu, para o campo da ciência, né? Museu Nacional, que aí você pode conversar com o seu orientador, eu acho que talvez substituir público interno por profissionais de museus de acordo com o ICOM pensa. Porque os seus próprios entrevistados são pessoas que são atravessados pelo campo científico, né? São pessoas que foram para a museologia ou que foram impactados pela museologia através da sua experiência enquanto pesquisador. É a leitura que eu faço, né? São pessoas que vieram da botânica, da geologia, da paleontologia e tal. Porque eu acho que isso demarca um campo, né, pensando as suas próprias fontes, a sua própria metodologia. São esses profissionais de museus que independem da sua formação em museólogo, por mais que a gente tenha uma regulamentação no Brasil, né? Mas que são impactados pela construção desse fazer científico no nosso país, no e do país. Eu estou olhando para as suas fontes que você produz, né? E aí eu acho que substituir público interno por profissionais de museu, para mim, lendo, né, me dá uma coerência no seu trabalho, né? E aí, outra sugestão que eu faço é com relação ao seu título. Quando você traz a ideia de luto lá no título, né? Deixa eu só ler aqui. Museu Nacional Vive na Pele, reflexões sobre tatuagem, luta e ressonância entre o público interno do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu acho que o luto
ele é parte de uma das ressonâncias dessa subjetividade. Por que eu falo isso? Porque em alguns momentos na sua própria escrita, muitas pessoas tatuaram não pela ideia do luto, né? Mas por celebrar o que foi esse museu na sua infância, né? Você traz esses relatos na sua escrita. E eu entendo por que você traz o luto, porque o número estatístico, né, de por que as pessoas tatuaram era a ideia do luto, e você faz uma discussão muito bacana sobre isso. Eu acho que não é para mudar, né? Mas eu acho que para o título, talvez a ideia de corpo e ressonância, eu acho que traz porque o tempo todo o seu trabalho está trabalhando com a ideia de corpo, corporeidade, você discute isso o tempo todo, né? E aí, pensando, né, reflexões sobre a tatuagem, corpo e ressonância entre o público interno do museu, entre os profissionais do museu, né, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no seu capítulo, deixa eu só descer aqui. O Museu Nacional na pele, eu acho que cabe uma discussão aqui, que eu acho que é quando você vai trazer referências sobre a ideia de musealização, musealidade, né? E os autores, você dialoga com Bruno Brulon e tal. Eu acho que cabe nesse capítulo, antes de você entrar para o capítulo 3, uma discussão desse colecionismo na pele. Você traz a ideia de uma musealização enquanto performance, dialogando com... Eu não sei como você conversa com seu orientador. Por que eu falo isso? Porque você vem de uma construção, né? Corpo, tatuagem, museologia. Você vem de uma experiência, e você retraz isso a partir dessas experiências desses museus sobre tatuagem no Brasil. Mas é uma experiência onde você tem representações a partir de maquinário, a partir de imagens, a partir de utensílios, que remetem ao universo da tatuagem. E aí, nesses momentos, eu vou fazer... você discuta a ideia de coleção e colecionismo e essa prática de musealização a partir desse objeto, e você simplesmente fecha com Bruno Brulon, e eu acho que ali talvez careça mais uns 2 ou 3 parágrafos, o que é esse colecionismo na pele, porque não é o objeto, assim, e talvez discutir, como a professora Neila colocou, é o corpo como objeto. Se o corpo ele é objeto, e aí você traz uma ideia que eu acho bastante interessante também, talvez seja possível, o corpo enquanto um arquivamento de si, eu acho que é discutir como essa musealização se dá a partir desse arquivamento na pele. Porque as referências da musealização, e aí eu estou dialogando com alguns autores que têm trabalhado com a ideia de uma musealização mais clássica, tradicional, e uma musealização mais alternativa, né? E eu acho que é isso mesmo que você provoca. Não é esse objeto que sai do seu contexto e é musealizado, né, dentro do espaço do museu ou fora do museu. Eu não sei se é isso, que é a referência, né, o Desvalés, que está discutindo musealização ali. Mas eu acho que é esse colecionismo na pele, né? É essa coleção retratada na pele enquanto registro. Que eu acho que é isso, por isso que eu acho que é interessante trazer a ideia de corpo lá em cima, no título, né? O que foi que eu coloquei mais? E aí é tão interessante quando você traz os seus informantes, né? E pensando essas trajetórias deles, e aí eu concordo com as professoras, né? O humano está na pesquisa, né? O ser humano está na pesquisa o tempo todo, você é muito generosa no sentido de ter um respeito mesmo, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu utilizaria uma imagem de uma pessoa, ou falaria dessa pessoa, né? Assim, eu fiquei pensando assim, será que eu conseguiria, né? Ou será que eu cederia, né, a minha imagem e tal? Quanto existe um comprometimento com o trabalho, um respeito com a sua proposta mesmo de trabalho, né? E aí, pensando os feedbacks que os seus interlocutores colocam, eu acho que para um artigo futuro, sabe?
essa ideia de representação do museu como casa, que vem o tempo todo na fala, eu acho que cabe um artigo, cabe alguma outra coisa. Essa ideia do museu era minha casa, o museu era o espaço onde eu relaciono a casa, né? Eu acho que é uma categoria muito interessante para a gente pensar esse lugar do museu e casa. O professor Clóvis discute, né, museu-casa, né? Esse lugar sensível, né? E aí, olhando para essas fontes que você produz, Fernanda, que eu vejo a possibilidade de um trabalho na CI, principalmente quando eu penso o objeto físico e essa tatuagem quanto registro de representações de significado. Por quê? Porque na ciência da informação tem se discutido muito a ideia de práticas informacionais, né? De entender essas informações nesse trânsito entre o eu e o outro, que eu acho que é muito do que a professora Neila colocou, né? Desse simbólico, dessa relação com o outro. Mas, ao mesmo tempo, vem na escrita a ideia de registro, e se fala, né, de marca, de representação, e com os entrevistados, muitas das vezes eles colocam que o fato da logomarca, né, que não está muito literal da arquitetura, as pessoas passam a ter dificuldade em identificar o que é aquele museu, é a comunicação, é a informação, é o ruído sendo colocado aí, né? E aí eu penso que quando você traz isso na sua pesquisa, né, trazer um olhar, até eu escrevi aqui, para além das subjetividades de tatuados, né, porque você vai em busca dessas respostas, né, as subjetividades de quem tatua, né, esse projeto, mas pensar num projeto futuro, e eu acho que na CI cabe, né, os processos sociais coletivos que tramam esse panorama social do que levam à explicação acerca de uma mudança, né, do olhar desse público que se tatua, sabe? Então, assim, para além da subjetividade, mas entender a tatuagem quanto fenômeno, né, que é registrado, mas a partir da sua trama, né, dentro dessas vigilâncias, porque não é só o projeto do museu que é colocado na pele, né? Você traz isso como exemplo, vários projetos foram acionados, né? Mas é entender as lentes, né, outras lentes que poderiam apresentar caminhos possíveis sobre esse ato de documentar na pele. Pode ser um documento. A tatuagem é um ato de documentar na pele um símbolo, uma memória, né, um momento e tal. E aí eu acho que seria bastante interessante você pensar desde a comunicação, o ruído que existe, né, na CI, ou as práticas mesmo, né, desses universos entre tatuador e tatuado, né? Eu não sei se eu me fiz entendível, né, assim, mas são as minhas contribuições para o seu trabalho e agradecer demais, assim, o convite, assim, me fez voltar e ler algumas coisas sobre a museologia, né, sobre o campo dos museus, coleção, colecionismo, né, e pensar outras possibilidades, né, enfim, e parabéns, é isso. Então, estão satisfeitos? Então, assim, antes de passarmos para a avaliação, para ver se a Fernanda vai ser reprovada, se vai ter que fazer uma nova defesa daqui a uns meses, né? Ou se vai ser aprovada. Agora, a minha fala, o orientador não fala muito. Quando nas defesas faz o papel de mestre de cerimônias, assim, né? Mas, assim, agora é a hora dos agradecimentos, então, né? Acho que a Ana falou uma palavra, e quem conhece a Fernanda, acho que essa era a palavra que eu ia falar também, né? A Fernanda é doce, né? Muito doce, assim. Acho que fico pensando assim, né? Quem vai lá tatuar com ela deve ser até bom, ela não deve doer tanto, assim, né? Ela é tão doce, tão cuidadosa, tão, assim, preocupada, né? O tempo todo eu falava, menos, Fernanda, calma. E olha que eu sou a pessoa toda certinha, o prazo e tal, e eu tinha que ficar acalmando Fernanda. Não, Fernanda, deixa de escrever, para, né? Relaxa, tá tudo bem. Né? Eu acho isso um mérito, né? De alguém tão dedicado. E, assim, e agradecer muito a Ana, porque a Ana que me apresentou a Fernanda, né? Lembro que como ela lembrou também essa memória, assim, que eu tenho. Naquele tempo, parece que tem tanto tempo, né? Tem 3 anos e meio, mas no mínimo, mas, assim, era um outro mundo, né? Que, assim, a Fernanda foi lá no meu... A gente tinha sala, gabinete lá
na FCI, né? E aí, ó, naquela época, a Fernanda estava com cabelo azul, roxo, alguma coisa assim. E aí ela chegou para mim e falou assim, porque você sabe, professor, assim, eu gosto de tatuar. Eu falei, não precisa me dizer, né? Eu tô vendo que você gosta muito de tatuagem. Ela estava no momento ainda de não ter tema. E quando eu falei para ela, então por que não pesquisa tatuagem? Ela falou para mim assim, acho que foi muito sintomático, eu nunca esqueci, assim, mas eu posso estudar tatuagem na museologia? Né? Eu falei assim, mas por que não pode? Né? O que não pode ser estudado depende do olhar a ser lançado, né? E assim, aí a Fernanda das alunas do curso de museologia da UNB, é a que mais me aturou, né, Fernanda? A Fernanda fez 2 PIBICs comigo. Foi monitora minha 2 vezes, né? Então, assim, Fernanda, tudo é Fernanda. Eu coloco lá no Lattes coisa de Fernanda, dá erro, vocês acreditam nisso? Como se tivesse uma informação duplicada. Porque é verdade, porque ela já fez a monitoria 2 vezes, ela já fez o PIBIC 2 vezes, né? E foi, assim, muito bacana esse processo de descoberta, né? Assim, e aí, me compete também aqui, não é defender, mas justificar algumas das nossas escolhas, que é um pouco da preocupação de Fernanda, que é minha também, por mais que eu também goste desses temas, né, que são outsiders, assim, mas é o trabalho da Fernanda, né, assim, acho que eu conseguiria defender, mesmo com muitas críticas, certas questões que a própria Fernanda acredita, mas acho que nesse estágio ia ser muito difícil para ela, né? O trabalho dela. E assim, a ideia de automusealização estava desde o começo, né? E que eu ainda continuo acreditando que é uma das coisas mais ricas. Mas como eu conheço, né? E nós conhecemos esse campo da museologia, que é um campo tão pequeno, é muito difícil de sustentar, né? Assim, no primeiro momento, para falar que o trabalho da Fernanda não fosse museológico, não ia ser diferente, difícil. Né? E aí, como eu também tenho a formação nas ciências sociais, ainda já tem esse estigma, né? Isso é antropologia, né? Por isso, a necessidade ainda de ter museu. Né? O projeto Museu na Pele. Porque o museu, aí eu acredito que essa coisa do científico vem muito por causa da toda a carga da trajetória do Museu Nacional. E que são pesquisadores, né, de aracnídeos, de conchas, de moluscos. É isso que a Fernanda está todo momento. Né? Mas foi nesse intuito mesmo, porque estava. Eu falei, tira, Fernanda. Tira, porque assim vai necessitar de um outro capítulo só para discutir a automusealização, porque assim, como é que pesquisa, como é que comunica, como é que preserva, como é que salvaguarda, pegar as cadeias operatórias da museologia nessa coleção que está na pele, né? Porque na minha cabeça foi o que a Ana falou, eu não tenho dúvida, né? Mas o campo ainda tem muitas dúvidas, né? Fala tanto no imaterial, fala tanto, né? Eu tenho trabalhado com a categoria lá na Bahia, com orientantes patrimônio afetivo. Só que no caso da Fernanda, não é só afetivo, né, do caso, porque tem essa questão da memória trauma, né? Então, assim, eu teria que desconstruir a própria noção do afeto, colocar o sensível, o trágico. E aí, que é uma coisa que eu tenho pesquisado também, só que, assim, aí abrir uma outra porta do TCC, né? Como é que a gente vai fechar isso? Né? Então, assim, fechar no projeto, no estudo de caso, foi uma tentativa de amarrar. Aí, assim, tem o tradicional, mas que escapa, mas volta. Né? Eu fiquei com muito medo de ir para a automusealização, né? E nesse momento, óbvio que eu acredito, eu acho que é um tema que Fernanda podia enfrentar a partir de agora, sim. Né? E por isso a ideia do colecionismo também, né? Ela vem, mas bem diluída, porque também a gente ficou com muito medo de afirmar assim, é uma coleção, né? Do ponto de vista da museologia, né? No campo do colecionismo. Né? Que mais aqui que eu anotei? Essa questão, Jean, do público interno foi também uma outra estratégia para segurar dentro da museologia. E por quê? Porque, assim, concordo que são profissionais de museus, mas nem todo mundo que está no projeto Museu da Pele se reconhece quanto profissional de museu, por causa que muitos são alunos da universidade, né? Então, assim, eles estão fazendo doutorado. Às vezes estão fazendo doutorado que não tem nada a ver nem com a coleção do museu diretamente, assim, né? Então, assim, como o conceito de público interno ele é mais abrangente, do que o de profissionais de museu, a gente tem dentro da equipe pessoas que não são profissionais de museus. Né? Porque, assim, é muito específico, porque a gente tem lá, né, 5 ou 6 programas de pós que estão dentro do museu. Então, assim, eu posso reconhecer que os alunos de mestrado e doutorado são profissionais de museu, porque fazem, só porque institucionalmente está vinculado a pós lá dentro, mas assim, mas público interno é indiscutível. A gente pode fazer uma ampliação do público interno, que tem os profissionais de museus,
mas que também tem outros tipos de colaboradores, né? Foi nesse sentido. Mas eu entendo o que você está falando, porque também cai numa leitura assim, um pouco mais tradicional, né? Assim, dentro da museologia, mas foi uma tentativa de defesa, assim, no sentido de criar uma casca de proteção, assim, né? O plano da ciência de informação vai falar aquela linha que vai demarcar, né? O cinturão de proteção. Foi nesse intuito mesmo, porque a gente sabe, né? Um tema desse, numa área ainda muito tradicional, como a museologia, só já a escolha do tema por si só já é uma tensão, né? E se a gente não tomar muito cuidado, podem tentar desmerecer, no sentido de falar que não é científico o trabalho, ou que é um trabalho da antropologia, como se o trabalho da antropologia não fosse científico e não fosse importantíssimo também, né? Mas, assim, foram estratégias nesse momento de tentar colocar uma rede de proteção para a Fernanda, né? Obviamente, assim, eu gosto muito de respeitar também as escolhas, né? Por mais que ela quisesse a automusealização desde o começo, chegou e uma outra coisa também, né? Que também foi consciente, assim, que aí é uma leitura minha, não como orientador, se eu estivesse na banca, né? Eu ia bater um pouco sobre a questão do conceito de representação, né? Que não tá, mas assim foi também nós escolhemos intencionalmente, foi intencional não enfrentar, porque também exigiria um diálogo com outros autores e que poderia abrir outras portas, porque é o quê? É uma representação, o que é isso? Né? Assim, é imagem, vamos enfrentar o conceito de imagem, né? Porque a gente está trabalhando com ilustração, o que é isso? Né? Aí eu falei, não, Fernanda, não vamos trabalhar com representação, não, porque já tem muitas categorias, né? Assim, a gente já está abrindo muitas portas, então foi mais nesse sentido mesmo que deu orientação. Mas eu tenho que agradecer muito, para além dessas justificativas acadêmicas, né? Eu quero agradecer muito, Fernanda, tem esse encontro nosso, né? E assim como eu também não tenho nenhuma tatuagem, né? Eu sou muito careta, apesar das pessoas acharem muito radical, muito aberto a muitas coisas, eu sou extremamente careta. E eu acho que careta bom, viu? Não é algo ruim, não. Na minha geração, careta não é algo ruim. Na geração depois virou algo pejorativo, negativo, né? A careta é algo bom, assim, sabe? Sangue bom. Mas não tem a tatuagem. Acho o máximo quem faz, quem não faz, né? Quem tem e tal. Neila foi convidada, para além das questões todas, por causa das tatuagens dela, né? Uma das pessoas da museologia que mais tem tatuagem. Então, por isso, imediatamente eu lembrei da Neila para chamar alguém que tem tatuagem, que pode também falar, né? Se não, porque sou muito específica, porque Fernanda é tatuadora, essa é coisa da cabeça da Fernanda. Então, vamos montar a banca assim. Mas é uma alegria, Fernanda. Espero que você continue. Espero que a escolha por ter saído da farmácia e vindo para a museologia tenha sido uma escolha feliz. Eu, particularmente, finalizaria o curso para começar outro, mesmo no final. Eu fiz isso com direito. Entreguei o diploma para o meu pai. Pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. Né? Mas entreguei, porque pelo menos a série especial garantia depois, né? Eu não quis correr o risco, né? E também uma profissão tem, mas que bom que você conseguiu a profissão aí de tatuador e está muito feliz. E eu reforço, assim, acho que independente do resultado, o que a banca vai decidir, mas você tem que continuar. Eu acho que você tem que continuar pesquisando e enfrentando. Por quê? Porque é um trabalho, no fundo, isso que eu queria falar de principal. Em defesa da ciência. No momento que a gente está sendo tão atacado, você fazer um trabalho sobre uma resistência da morte, entre aspas, que não é uma morte, mas assim, né, de uma tentativa de assassinato de uma instituição científica, né, mas ficou só uma lesão corporal grande, séria, com a marca enorme, mas ela não morreu, né? A gente não morreu. A gente está aqui falando sobre a importância da pesquisa, a importância do museu, de um museu de ciência, a importância dos recursos, né? E acho que o seu TCC é prova disso. Assim, a gente está aqui resistindo, apesar de tudo, né, nesse momento. Eu também queria muito te dar um abraço, mas sinta-se abraçada nesse contexto tão difícil, não é? Tão difícil. Mas a gente em breve vai se abraçar, tá bom? Então, agora eu peço, por gentileza, Fernando e seus convidados, para a gente fazer aquela burocracia, né, que saiam da sala, e em 5 minutos a gente vocês retornam para a gente dar o resultado. A gente agora vai ter nesses 5 minutos, assim, muito tensos para a gente debater o que vai acontecer com Fernanda.
Aí eu te aviso no WhatsApp, viu, Fernanda? Aí você avisa os seus amigos. Beleza. Obrigada, gente. Eu vou parar a gravação. Voltamos a gravar. A banca deliberou com muita discussão, com muita dificuldade, né? Pela aprovação do trabalho intitulado Museu Nacional Vive na Pele, reflexão sobre tatuagem, luta e ressonância entre o público interno do Museu Nacional, da graduanda Fernanda Soares Covil de Souza, com a nota máxima e com a menção SS. Então, parabéns, Fernanda, por toda a dedicação, por todo o comprometimento, pela coragem, né? Eu já falei que eu não teria essa coragem de sair de um curso considerado assim, né? Clássico, estabelecido, e aí ir lá para a área das artes, da memória, do patrimônio, né? Recomeçar, reinventar. Então, acho que tem que... É um mérito seu de coragem de se reinventar, de correr atrás das coisas que você acredita, né? Isso não é para todo mundo. Né? Assim, eu fiz todo o protocolo, todo o caminho protocolar, aí formei, tive a minha zona de segurança que eu achava, e aí eu fui ousar, né? Ir para ciências sociais, que é o que eu queria, para literatura. Né? Você foi e enfrentou. Então, assim, merece todos os louros. Foi uma orientanda que nunca deu trabalho nenhum, muito pelo contrário, sempre cumpriu tudo, ficava justificando o que nem precisava de justificar, de tanto comprometimento, né? Então, agora a gente vai depois marcar uma reunião. Hoje descanse. Nós vamos fazer uma reunião essa semana ainda, porque temos o prazo do final do semestre, para discutir o que a gente vai corrigir, o que dá tempo ainda para esse trabalho, para você realizar o depósito no repositório e formar, e começar a pensar em projetos futuros.